questões tributárias, também sentiria que no mundo do imposto único eles perderiam espaço, perderiam oportunidades de trabalho. Mas o pior de tudo não são nem esses setores, porque quando a pessoa está defendendo, digamos, seus interesses, ainda que possa não representar os interesses da maioria, é legítimo para ela, cada um defende o seu bem-estar, sua atividade econômica. O pior são aqueles que são contra o imposto único porque usam o atual sistema tributário, primeiro, como forma de corrupção. Esses são contra o imposto único porque é uma oportunidade que eles têm hoje de ganharem, digamos, ilegitimamente recursos e com o mundo do imposto único isso desapareceria. Segundo, existem aqueles que fazem do atual sistema tributário uma forma de competição desleal. Esses também não querem o imposto único. Eu vou dar um exemplo para você. Duas empresas produzem o mesmo produto. Um sonega e o outro não sonega. Aquele que sonega sobrevive, ainda que ele seja menos eficiente do que aquele que não sonega. E ele sabe que ele só sobrevive porque ele sonega mais do que o outro. No mundo do imposto único, provavelmente ele desaparece. E aquele que não sonega, que é mais eficiente, vai sobreviver e ele vai desaparecer, ele vai falir. Então veja, a concorrência desleal que o sistema tributário atual permite e até estimula é muito forte. Então esse é um setor também que é contra o imposto único, mas esse não fala, eu sou contra porque eu sonego, ou porque eu sobrevivo, porque eu sonego mais que o meu concorrente. Esse faz ele solapa a ideia do imposto único sem efetivamente chegar abertamente e dizer por que ele é contra. Eu diria, Gilberto, que essas forças contrárias são muito fortes. Existem interesses que seriam contrariados, sim. Aqueles que acham que vão perder emprego. Por exemplo, os auditores fiscais da máquina da União, de estados e municípios, se perde a razão de ser da sua função, né, que é o sistema tributário, provavelmente seria um setor que desapareceria a médio e longo prazo da vida pública, mas eles seriam remanejados para outras áreas. Eu não creio que isso deveria ser uma razão suficientemente forte para que esse setor, que é forte politicamente, seja contra o imposto único. Mas existe, sim. Eu acho que os interesses contrariados é uma das razões pelas quais o imposto único hoje enfrenta uma certa resistência. E são setores muito articulados, setores muito organizados e muito fortes do ponto de vista de comunicação. Então, assim, para a gente encerrar um pouquinho esse assunto do imposto único, eu estou chegando à conclusão pelo teu discurso aí que falta mesmo é mobilização da sociedade civil, ou seja, a gente vai conseguir uma reforma tributária efetiva, seja via imposto único, ou seja de alguma outra maneira, se a sociedade civil se articular e pressionar para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida disso, porque, olha, várias pesquisas foram feitas, inclusive uma pelo Datafolha, alguns anos atrás, que depois ela foi repetida por outros institutos, que mostra o seguinte: a ideia do imposto único é muito conhecida da sociedade brasileira. É uma das ideias que mais se difundiu ao longo desses últimos 10 ou 15 anos, ela é conhecida, a sociedade apoia. Portanto, eu acredito que a médio e longo prazo, até por inércia, né, necessariamente nós vamos desembocar num modelo mais simples como o do imposto único. Isso pode levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas a trajetória do nosso sistema tributário é absolutamente insustentável. Vai chegar uma hora que a sociedade vai se aperceber de que o nosso sistema tributário não é funcional, que ele prejudica a sociedade, e aí alguma coisa semelhante ao imposto único vai acontecer. Agora, uma maneira de acelerar isso, logicamente, é a mobilização da sociedade, né? E eu cheguei a propor, inclusive, a organização de um plebiscito, né? Se faça o plebiscito para se consultar a sociedade se ela de fato deseja ou não uma reforma tributária nos moldes do imposto único. Eu acho que esse é o caminho. Agora, a mobilização de um país de 200 milhões de habitantes, com a extensão territorial que nós temos, com as desigualdades em nível educacional, em nível econômico, ela é difícil, é complexa, mas eu acredito que mais tempo ou menos tempo nós vamos caminhar e vamos chegar a um modelo muito próximo ao do imposto único, se não a ele mesmo. Ok. Vamos para mais uma pergunta dos internautas? Legal. Só, como a gente está encerrando o assunto sobre o imposto único, eu recebi agora uma pergunta do Osaías, do Piauí, secretário. Ele está dizendo o seguinte, está perguntando se já existe algum projeto de lei tributária para a criação deste imposto único e, em caso positivo, como se posiciona a maioria dos parlamentares nacionais? Olha, Osaías, é uma pergunta muito interessante e eu queria dizer para você o seguinte:
em 2002, eu apresentei o projeto do Imposto Único na Câmara dos Deputados. Eu organizei, na época eu era deputado federal, organizei um movimento pela implantação do Imposto Único que contou com 170 deputados e senadores participantes desse movimento. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, que é a PEC 274/2001. Esse projeto, ele está na pauta do Congresso Nacional, portanto ele pode ser votado a qualquer momento, só precisa o quê? Pressão política para que ele seja colocado em plenário e votado. Portanto, é interessante se verificar o seguinte: quando se fala individualmente com deputados, com senadores, todos eles são favoráveis ao Imposto Único, e prova disso é que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Reforma Tributária e na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora, a votação final depende de uma decisão política, e isso é que está faltando. Os partidos tomarem conhecimento desse projeto, a sociedade se mobilizar e exigir a votação desse projeto. Daí eu ter dito que acho que um bom caminho seria um plebiscito. Já que o Congresso não consegue definir, não consegue um consenso político em torno dessa proposta, vamos ouvir a sociedade através de um plebiscito, né? Eu acho que se atua através de um referendo, quem sabe. Eu acho que esse seria o caminho. Mas respondendo bem objetivamente a sua pergunta, sim, o projeto já está aprovado na Câmara dos Deputados, só falta a mobilização da sociedade para que ele seja levado a plenário. Toda a tramitação do projeto já foi apresentada e aprovada por unanimidade. Que beleza. E falando então em ouvir a sociedade, tá aqui a nossa enquete que está no portal da Urban Systems. A gente perguntou aqui, você é a favor da adoção do Imposto Único no Brasil? E eu estou consultando os resultados aqui online, acabei de atualizar aqui, e os resultados são o seguinte, Marcos, você, para sua alegria aqui, 60% dos respondentes aqui dizem que sim, são a favor da adoção do Imposto Único no Brasil, 20% não são a favor e 20% acreditam que é um modelo impossível. Então, realmente, pessoal, aí a proposta foi votada. Foi aprovada por unanimidade, e aqui não tem unanimidade, mas tem a grande maioria, 60% do pessoal. Mas esses 20% que dizem que é um sistema impossível, eu acredito até que a resposta deles deva ser bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Soma aos 60, acho que dá 80 de aprovação. Eu acredito que seja 80% aqui. Muito bem. Eu queria terminar aqui o programa, que a gente já está até chegando bem no final aqui, mas o Marcos Cinta é secretário municipal atualmente, ele é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. O Marcos Cinta tem uma carreira longa aqui, ele dava pelo menos umas 5 edições aqui do Urbanville para a gente conversar com ele. Ele foi um dos criadores do CEPAX, que a gente já falou aqui, inclusive, em outros programas, que servem aqui, são aqueles documentos que servem para aquelas operações urbanas que a gente já tratou aqui em outras edições do Urbanville. A gente gostaria de falar com ele também sobre esse assunto, mas não vai haver tempo possível. Eu queria pedir para o pessoal da ilha, por favor, para colocar o nosso quadro Urban Flash na tela. O nosso quadro Urban Flash na tela está trazendo aí um exemplo, né, dos trabalhos que o Marcos Cinta está fazendo aí à frente da secretaria dele lá na Prefeitura de São Paulo, que é o projeto Circuito das Compras. A gente está vendo aí, esse projeto Circuito das Compras é um projeto que vai interligar, se você, Ilha, você pode colocar, tem acho que são 4 ou 5 slides, você pode colocar aí para frente, enquanto eu explico aqui. O projeto vai interligar o já popular roteiro de compras formado pelos polos comerciais do Brás, da Sé, da Santa Ifigênia e do Bom Retiro. A parceria incluiu a estruturadora brasileira de projetos, que é a EBP, as empresas Accenture, a Sunfeld Advogados, a Logit, a DBI, a Burson Master, e foi feito com base em estudos realizados pelo grupo que incluiu a Urban Systems, e que se definiu um potencial de mercado e se dimensionou aí os projetos, com projeções de público, fluxo e faturamento. Então estão prevendo aí a construção de 2 novos shoppings para facilitar o trabalho dos lojistas e atrair ainda mais consumidores. Para o Brás está prevista a construção de um centro comercial com 3 pavimentos, 4.000 lojas, 523 vagas de estacionamento para ônibus e um hotel de 15 andares. O novo empreendimento vai abrigar, entre outros, os 4.7 mil lojistas cadastrados na Feirinha da Madrugada. Já a Rua 25 de Março deverá ganhar um shopping com 1.5 mil lojas. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho que você está realizando aí, especificamente desse projeto, que é um exemplo aí do trabalho que você está realizando. Olha, esse é um projeto muito interessante. Se pudesse até colocar lá na tela aquele mapa, ficaria mais fácil para eu Volta lá então, explicar. Ilha, vamos colocar o mapinha lá novamente. Esse projeto é o seguinte: São Paulo recebe hoje
em épocas de tipo Natal, Dia das Mães, onde o comércio é muito acentuado, São Paulo chega a receber 1.000 ônibus por dia de pessoas de outros estados, até de outros países, que vêm fazer compras nesta região de compras ali como está na região do Brás, ali na 25 de março, na Santa Efigênia e no Bom Retiro. São centros onde nós provavelmente recebemos 50 a 60 mil pessoas por dia, com um ticket médio aí de R$ 1.500, R$ 1.600. Isso significa mais de 80 milhões de reais por dia que são comprados, movimentados nessas regiões. O polo principal desse comércio, ele está concentrado ali no Brás, na Feirinha da Madrugada. E é uma região que hoje está completamente irregular, é uma região onde existe um grande número de ambulantes, funcionando de maneira não regulamentada, não legal, com grande concentração de mercadorias roubadas, mercadorias piratas. Então, qual é a ideia? Se fazer em toda aquela região, nessas regiões todas, um circuito que valorize aquela região. E isso será feito, em primeiro lugar, criando um grande shopping no Brás, onde vai ter hotel, vai ter área de alimentação, estacionamento para ônibus decente, não é o que acontece hoje lá na Feirinha da Madrugada, onde tudo aquilo é jogado de maneira absolutamente até anti-higiênica, sem segurança, sem nada. Então o investimento total vai fazer com que o comprador que chega de outros estados seja recebido num shopping adequado, seja recebido como um turista importante para a cidade e, ao mesmo tempo, ele possa circular através de todas essas regiões, Bom Retiro, Brás, Santa Efigênia, com ônibus especializados, tipo ônibus de aeroporto, onde ele vai poder circular num sistema de ônibus rotativo, ele visita todas as lojas, ele despacha a sua mercadoria de volta para onde o seu ônibus está instalado, semelhante ao que acontece hoje em aeroportos, e com isso nós vamos valorizar esse comprador que chega em São Paulo. É um projeto muito importante que vai não só manter, tratar bem o turista que chega em São Paulo para fazer compras, mas sobretudo ampliar esse comércio que é muito importante para a cidade, né? E ao mesmo tempo valorizar o comércio ambulante, trazendo-o para a formalidade, transformando esse comerciante que hoje está nas ruas, sendo constantemente coibido na sua ação, até legitimamente pela polícia e tudo mais, porque ele está atuando de forma irregular, fazendo com que ele se torne um comerciante legalizado, instalado em shoppings, seja tirado da rua, que a rua seja valorizada. Existe todo um projeto de melhoria das calçadas, um projeto de reurbanização dessas áreas, e dessa forma nós vamos transformar esse circuito popular de compras num dos grandes atrativos turísticos da cidade de São Paulo, ampliando muito a nossa capacidade de atendimento desse público consumidor. Quer dizer, são formas de intervenção de desenvolvimento urbano, né, que acabam por promover também o desenvolvimento econômico, né? Exatamente. Aí nós temos a síntese dessas duas preocupações, né? Onde a melhoria urbanística, um tratamento mais adequado ao trânsito, estacionamento para ônibus que não ficam pelas ruas, tirar o ambulante da rua para que ele possa ter ali sim bares, restaurantes, uma coisa mais amena para o turista, onde ele seja instalado de maneira adequada em shoppings. Esse tratamento urbanístico vai valorizar o comércio, e valorizando o comércio vai significar mais vendas, mais geração de emprego, mais renda, mais oportunidades, inclusive para a indústria de confecções aqui em São Paulo atender esse mercado consumidor. O que me chama a atenção realmente que é o típico projeto